Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos fazer um vídeo explicando o motivo do qual eu parei uma semana inteira de postar vídeos e hoje a gente vai contar tudo certinho. Vocês podem ver que eu não tô nem com headset, eu não tô usando nenhum tipo de rótulo de gameplay. Hoje a gente não vai ter gameplay. Hoje vai ser que meio um vídeo explicando tudo. Sabe, vou dar um feedback pra vocês. Sabe o vídeo que eu postei falando daquela gameplay que eu tava jogando jogo da escola, que eu estava jogando se divertindo? Então, aquele vídeo, meio que eu estava fazendo a nossa gameplay, e no final do vídeo eu expliquei o motivo de eu ter parado de fazer gameplay. E outra coisa agora que eu vou falar, caso você tenha percebido como tá a câmera diferente, é que eu tô com o telefone, então essa câmera tá diferente por isso tá, a câmera tá diferente assim. Então é outro telefone, então eu tô usando a câmera do meu outro telefone. Então, só que o que aconteceu? Naquele vídeo eu explicava o motivo de eu ter parado de fazer vídeo naquela semana. E hoje eu vou explicar esse motivo mais detalhado, tipo, muito mais detalhado e com imagens do que aconteceram de verdade. Que vocês não queriam que eu meio que falasse, perguntei assim, vocês querem que eu faça um vídeo contando o que aconteceu, então, sobre aquele meio que foi um relato que aconteceu comigo nessas semanas, que eu contei que me abalou, foi meio bizarro. Então, hoje eu vou contar pra vocês detalhadamente tudo o que aconteceu naquela semana que eu parei de postar vídeo e voltar a postar meus vídeos, só que eu vou postar esse vídeo, só que talvez sábado que vem eu poste vídeo tudo normal, então não vai dando nenhum problema. Então, vamos começar logo, gente. Vou fazer uma intro rápida, tá? Pra gente começar o assunto logo. Então, só bora. Meu nome é Ana Clara e bem... Então, pessoas, naquele vídeo eu contava sobre o que tinha acontecido no meio que final de semana que eu tava lá. Acho que foi. Eu postei aquele vídeo numa quinta-feira ou não, foi num sábado. Eu não lembro que dia foi que eu postei o vídeo. Que eu tava numa gameplay jogando um jogo. Porque sabe que tá fraco, né? Tá fraco, e ela estava também tá dando ruim. Que eu postei um vídeo falando que meio que eu contava o motivo do qual tava parando de fazer os vídeos. Só que aí, nesse exato momento, eu explicava o motivo do que estava acontecendo realmente lá. E assim, o motivo era o seguinte, que a gente vai contar tudo detalhadamente sobre o que aconteceu, explicar tudinho pra vocês entenderem, pra ninguém ficar sem entender, pra ninguém ficar de fora. Então, vamos começar tipo naquele começo do... Acho que foi dia... Eu vou ver que dia foi a data, acho que foi no comecinho de maio. Foi no comecinho de maio que meio que a gente tava todo mundo na escola, se divertindo, dando risada. Meio que isso vai ser... Pra quem tem medo desse tipo de coisa paranormal, é melhor eu falar pra você passar o vídeo. Que, assim, esse meio que lá tem coisa a ver com paranormal. É meio paranormal o que aconteceu. Então eu vou explicar bem pra vocês o que aconteceu. Então, pra quem tem medo de coisa paranormal... Pra quem tem medo de coisa paranormal, eu recomendo você sair do vídeo. Tipo, porque talvez você fique meio incomodado e não consiga ver. Então, se você tem medo disso, eu recomendo você sair. Agora que eu percebi, ó, minha câmera tá travando. Minha câmera tá travando. Então, eu nunca fui de acreditar em espírito, coisas espirituais, assim. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. Então, assim, ver esse tipo de coisa na minha frente foi alguma coisa que me deixou meio impressionada. Algo que me deixou meio chocada na minha vida. Então, tipo, esse tipo de coisa nunca me deixou pensando assim, cara, como é que isso aconteceu comigo? Então, tipo, na minha vida inteira, eu sempre... Calma aí. Pessoas porque meu gato tava quieto, e quando meu gato tá quieto, é porque ele fez alguma coisa, uma bagunça, não que estava verificando. Então, continuando com essa história, minha porta tá até aberta, continuando com esse assunto, é que nesse vídeo, nesse negócio que aconteceu, eu nunca fui de acreditar em coisa paranormal. Eu nunca acreditei em espíritos, esse tipo de coisa paranormal. Eu sempre achava que, assim, até tinha aqueles casos reais que aconteciam, tipo, tinha as histórias de filmes, esses casos que aconteceram. Eu pensava assim, deve ter acontecido, mas não é real. Eu não acreditava, porque tem gente que não acredita nesse tipo de coisa. Eu era uma dessas pessoas. Eu vi essas coisas e falava assim, eu vi essas coisas, mas eu ficava assim, não é verdade. Esse tipo de coisa não existe. Só que até esse dia que aconteceu, me fez eu ficar pensando se era real ou se eu tava apenas era meu psicológico me fazendo pensar que eu tava vendo. Então, vamos contar desde o comecinho que aconteceu. Não se preocupem, não foi na minha casa, não é na minha casa, graças a Deus. Primeira coisa, não estaria aqui. Eu estaria lá nos Estados Unidos, estaria no Japão. Então, assim,
nesse momento, o que aconteceu? Meio que a gente tava na escola e, assim, meus amigos eles sempre foram de acreditar nesse tipo de coisa. Eles gostam de ver essas coisas, eles se interessam. E eu também me interessava. O problema é que eu não acreditava nesse tipo de coisa. E isso é todo mundo tem interesse, ninguém acredita. É normal. Tem gente que não acredita em muitas crenças, mas vê essas crenças. Tem gente que vê esse tipo de coisa, mas não acredita. E eu era uma das pessoas, eu via esse tipo de coisa, tipo, eu via esses casos de assombração, mas eu nunca acreditei. Eu pensava que era apenas ficção, eu nunca pensei nesse tipo de coisa. Só que nesse dia foi um dia que me fez pensar do que eu tava realmente pensando. Tipo, me fez pensar se aquilo ali era mesmo real ou não era. Vamos começar com o assunto. Nesse dia, um amigo meu, que eu não sei se eu não acho muito bom entrar em casa, mas ele descobriu que nos contaram sobre uma noite de Natal de uma mulher que aconteceu esse negócio na minha escola. Ela meio que ela não tá, pra não dar ruim, ela meio que não tá mais entre nós. E nesse dia me contaram que ela meio que fica. Uma delas fica andando meio que nos elevadores da minha escola e fica meio que na escola. Tá, até aí eu pensei assim, triste, bizarro, tá. Só que assim, meio que eu pensei assim, não deve ser nada, deve ser meio que o conto que aconteceu, mas tá tudo bem. Só que um desses amigos meus, que eu não sei se eu falo, não falo pra entrar atrás, ele decidiu querer investigar. Eu pensei assim, gente, tá, a gente pode até tentar investigar, mas não vai dar em nada, não deve ser verdade. Porque pra mim, espírito não existia, eu não acreditava em espírito, então, tipo, nesse momento que eu falei assim, gente, não deve ser verdade, isso aí deve ser mentira, eles estão pensando que deve ser verdade, mas não é. Então, tipo, eu tentava falar assim, gente, não é verdade, não pode ser possível, esse tipo de coisa não existe. Só que aí tem um dia que, na educação física, né, todo mundo tem educação física na minha sala, lá da educação física na minha sala tinha, da educação física, e tinha um lado que era meio vazio, que a gente não andava muito lá, a gente andava mais na quadra, mas né, que sentava lá na escada pra refrescar um pouco. Mas, tipo, tinha gente que ia lá, tinha gente que ia lá, mas eu nunca era de andar lá, porque pensava que não tinha nada lá. É a mesma quadra. É a mesma quadra. Só tem. Não tem muita coisa pra gente ir lá. Então ninguém andava lá. E a pessoa falava que não era muito bom a gente andar lá, porque às vezes a pessoa falava que tinha visto coisas lá. Então, tipo, eu pensava assim, por esse motivo eu também não vou. Porque assim, eu não acredito, mas eu tô cagando. Então, eu pensei assim, mas mesmo eu vendo que. Mesmo eu vendo que poderia que. Já falava, a minha professora já falava que lá tinha tipo, esses casos de assombração, mas o motivo pra eu não entrar lá. Eu já não estava por esse exato motivo. Só que aí teve um dia que o Carlos ele foi investigar lá e ele descobriu. Ele falou assim: Clara, eu vou tentar gravar alguma coisa com o meu telefone e você espera aqui. Eu falei: tá bom, eu não vou. Eu não vou ir não, porque eu sei que não é verdade. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou ir lá gravar. E ele ficou lá gravando, andando por lá, que lá era meio que fosse um lazinho com, como lá crescia ponto, lá meio que ficou meio que um matinho lá. Porque ninguém andava lá, era meio que um lugar que ninguém se importava em andar. E aí ele começou a andar e tava gravando. E eu, de boa, mexendo no telefone, pensando assim, gente, não deve ser nada, não existe esse tipo de coisa. É impossível esse tipo de coisa, porque eu nunca acreditei. Então eu não conseguia imaginar que teria tipo, esse tipo de coisa lá. Então meio que eu fiquei lá quieta na minha, mexendo no meu telefone. Só que aí teve um dia que, uma casa de noite, lá pras 9 da noite, não lembro quando foi, acho que umas 9 da noite mesmo. Eu tava no meu telefone, né, vendo meus vídeos, vendo as coisas, vendo minhas visualizações dos meus vídeos, vendo aqui, reagindo, vendo os comentários de vocês, porque sempre sou eu vejo comentários de vocês, eu sempre comento com vocês sobre os meus vídeos todos os dias. E eu tava lá até que ele me manda uma mensagem falando assim, cara, olha isso aqui, pelo amor de Deus, que eu achei. Eu falei, Carlos, gente, já falei, esse negócio de curso não existe. Aí eu falei, assim, ele falou, Ana Clara, por favor, olha isso aqui que eu te mandei. E aí, assim, ó, antes de mostrar a imagem, assim, pra você que tem meio que medo desse negócio que é sensível, eu recomendo você sair do vídeo pra gente se encontrar no próximo vídeo, que aqui já tem, eu acho que uns 32 vídeos meus. Não, tipo, se você tem muito medo desse tipo, se você acha que esse conteúdo é muito sensível pra você, eu recomendo você ir pro próximo vídeo que a gente vai se encontrar no próximo vídeo. E se não tiver, e se você ver os meus vídeos, eu recomendo você seguir a minha página aqui no Insta, que eu posto vídeos lá também, e fez mais uns vídeos lá de meme pra vocês. Então, se vocês não conseguiram esse vídeo, eu recomendo vocês verem os outros, tudo bem? Então, aí, nesse momento que meio que ele me mandou essa mensagem, foi, tá, eu vou ver o que você me mandou, que ele mandou uma foto. Eu cliquei e assim que eu cliquei, pessoas, apareceu essa imagem aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Essa imagem aqui que apareceu. Aí você pensou assim, oxe, mas qual é o problema da imagem? Eu também pensei a mesma
coisa. Eu falei assim, oxi, é a imagem apenas do chão, do matinho, né? Que tem demais, Carlos. Aí ele falou assim, olha na parte que eu circulei, Ana Clara. Aí eu falei, tá, eu vou olhar. Eu olhei e foi quando eu tomei um susto que até... Se você, pelo amor de Deus, se vocês conseguirem ver o que tá aqui, deixa, pelo amor de Deus, deixa nos comentários. Ó, eu vou mostrar aqui de novo essa imagem aqui pra vocês. E aí, eu meio que consegui ver. E assim, pra quem não conseguiu ver nada, tem um rosto aí. No círculo tem um rosto. Foi aí que eu pensei assim, ai meu Deus. E aí eu mandei mensagem assim pro Carlos. Eu falei assim, Carlos, onde você tirou foto disso? Onde você achou isso? Ele falou, foi ontem na cara. Eu tava vendo o vídeo e eu achei. E eu pensei, meu Deus do céu. Ferrou muito. Eu falei, mano, por que você foi procurar isso? Por que você foi tirar foto disso? Agora, olha o que você achou agora. Só que aí, nesse mesmo dia, ele falou assim, eu tava vendo e eu consegui, e eu tirei foto disso. E aí que me deixou mais assustada ainda, que eu pensei assim, mano, justo no mesmo dia que ele grava o vídeo, ele conseguiu achar mais coisa no vídeo. E pra você que tá achando que só foi isso, tem muito mais, tá bom? Tem muito mais. Porque assim, nesse mesmo dia seguinte, a gente foi lá na escola, fui lá na escola e falei assim, mano, olha que isso que você conseguiu tirar foto. E aí, como só tinha nós dois que tinha visto esse vídeo, ele meio que a gente, todo mundo foi lá ver, e a gente acabou vendo isso, e aí mais pessoas viram essa foto que a gente mostrou. Eles falaram assim, mano, vamos tirar essa foto disso. E aí foi quando a gente começou a ver, o povo começou a ver coisa lá na foto, sim. E aí quando a gente foi perguntar para as pessoas falavam que já tinha coisa estranha acontecendo na escola faz muito tempo já. Só que aí teve mais um dia seguinte, antes de eu ir pra escola de novo, que eu tenho uma amiga que ela também tá no nosso grupo. E aí ela falou assim, e aí eu mostrei a foto pra ela, ela falou assim, eu não tô acreditando. Só que nessa foto, ela tem meio que irmão. O irmão dela, ele fecha no telefone dela. Só que aí, quando eu mandei uma foto que o meu amigo que conseguiu tirar foto, que conseguiu captar a coisa lá na foto, ele também tinha tirado mais fotos da escola. Aí ele tirou uma parte que estava perto do elevador da escola. Só que aí, quando ele foi tirar, ele meio que conseguiu mandar foto pra mim, aí eu mandei pra essa mesma amiga. Só que aí o irmão dela, ele foi no telefone dela e aí ele mandou uma mensagem assim: Oi, você é amiga da. Você é a Ana, né? Eu falei, sim, eu sou amiga da Ana, eu já conheço o irmão dela. Aí ele me manda assim: Que foto é que você mandou pra minha irmã? Eu falei, essa foto aqui que um amigo meu tirou. Que um amigo meu tirou que tinha visto uma coisa nessas fotos. E aí ele falou assim: Sim, eu tô vendo. E aí, tipo, no mesmo momento que ele mandou isso, ele falou assim: Tem uma cabeça nessa foto. Só que assim, infelizmente, essa foto, como o meu telefone acabou quebrando, eu não consegui recuperar essa foto. Que o problema era que tinha muito mais fotos. Só que eu não consegui recuperar uma foto apenas. Essa é a parte mais triste. Essa foto eu acabei perdendo, infelizmente. E aí, quando ele mostrou essa foto, ele falou assim, mano, como assim? E aí ele mostrou a foto, ele conseguiu melhorar o brilho da foto. E a gente conseguiu. Ver uma cabeça ali na foto. Foi aí que me deixou mais tipo assim. Não, cara, meu Deus do céu! E tipo, porque assim, gente, por favor, mano, para, porque eu tô ficando até cagada aqui de medo. Só que aí, nessa foto no mesmo dia, quando eu mostrei essa foto pro meu amigo falou assim, nossa, em vez do meu amigo pensar assim, nossa, vamos parar de ver então, vamos desistir. Ele fez assim, é isso mesmo, não, cara, essa foto? Vamos investigar. E aí, deu problema no que deu. A gente resolveu investigar, meio que ele que resolveu, né? Porque eu não tava botando fé que poderia ser verdade. Eu pensei assim, gente, vocês devem estar vendo, deve mostrar uma silhueta de uma cabeça, mas não deve ser cabeça. Eu botava tudo que fosse pra não conseguir acreditar que era verdade. Só que nesse momento, quando eu tava assim, pelo amor de Deus, que não seja verdade, o meu amigo assim, ó. A gente viu isso. Interessante. E aí ele começou a querer investigar. E ele chamou mais dos nossos amigos para investigar. Sim, não foi. Agora eu consigo chamar. Então, todos meus amigos. Todos meus amigos agora ficaram perplexos com essa história que aconteceu. E você pergunta assim, nossa, por que vocês ficaram assim, tão traumatizados nesse problema? É que eu vou explicar pra vocês por que ficamos traumatizados. Vamos começar com essa história então. Quando todo mundo começou a perceber o que estava acontecendo, todo mundo decidiu meio que se juntar pra ver todo mundo lá. E eu, como sempre tenho amigos que acreditam nessas coisas, eu tenho um amigo meu que ele não acreditou nesse tipo de coisa. Que ele não acredita, ele é igual eu, ele não acredita nesse tipo de coisa. Só que aí, nesse exato momento, bem aí, esse amigo meu que não acreditava, ele tava com a gente. E aí ele falou assim, deixa eu segurar o telefone, Ana. Eu falei, tá bom, deixa eu segurar. Só que aí, quando ele começou a gravar, ele falou assim, meu Deus. Ele começou a gritar. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, tem uma pessoa no elevador. E aí, quando eu fui ver, tinha uma pessoa no elevador. Só que não consigo gravar. Ele tava com a câmera desligada, ele não conseguiu gravar também. Só que nesse momento, do nada,
Esses dois amigos meus, eu tenho dois amigos, que é que é o Carlos e o Israel, eles decidiram ir lá pra ver. Quando eles foram ver lá, eles apareceram correndo, gritando assim, meu Deus. O Carlos é o que ficou assim, empolgado com a notícia de a gente ter deixar foto de espíritos. Só que aí nesse momento, quando ele apareceu pro Israel gritando assim, pelo amor de Deus, todo mundo corre. Eu pensei, ah, por quê? Porque era no intervalo, do nada, apenas do nada, a cadeira se mexeu. E eu pensei, não, gente, é mentira. Eles falaram pra mim, Ana Clara, a cadeira se mexeu. Eu pensei, não, gente, é mentira. Você deve ter visto, ela deve ter se movido por acidentalmente. Como sempre, eu não queria botar fé que era verdade. Pensei assim, não, Dan, deve ser acontecido alguma coisa. Do nada, na minha frente, a cadeira faz o quê? Ela se mexe. A cadeira se mexeu na minha frente. Eu comecei a gritar, eu fiquei em pânico de verdade. E aí, esse outro amigo meu que também não acreditava nisso, ele falou assim, meu Deus do céu, porque a cadeira caiu. A cadeira foi tipo, vum, bem rápido no chão. Aí, pior que não tinha ninguém na frente, a cadeira tava imóvel. Não tinha como, bulufas, a cadeira se mexer, não tinha como ninguém puxar a cadeira. Tava todo mundo do meu lado. Eu tava vendo com meus próprios olhos aquilo. E eu não tava acreditando que era verdade. Então, nesse momento, todo mundo começou a entrar em pânico, porque a gente começou a correr. A Exatamente, a coordenadora, ela foi ver, a coordenadora tomou medo, porque eles foram ver nas câmeras, a cadeira se mexeu mesmo de verdade. Então, tipo, todo mundo entrou em meio que um pânico. E depois disso, no final da aula, teve a educação física. E agora que o problema começa, pessoas. Se vocês acharam que aquilo aí era só o começo, vai piorar, pessoas. Piorou demais. Por quê? Nesse momento, tem educação física, todo mundo de boa, se divertindo na moral. Se o microfone tá descarregando. Educação física, todo mundo se divertindo. Todo mundo. Só que nesse momento, pessoas, aconteceu o que eu vou contar pra notícia de vocês. Agora eu vou falar bem devagar pra vocês conseguirem entender. Que nesse momento, pessoas, a gente tava na quadra, todo mundo de boa, né? E aí eu chamei um dos meus amigos, que eu vou mostrar aqui na gravação pra vocês. O Carlos, meu amigo, e o Anthony, pra gente ver o que tá acontecendo. Na verdade, eles queriam ver, eu pensei assim, mano, tá, eu tava até, vou admitir, eu tava até interessada nisso, só que eu ainda queria que fosse mentira, mas não era mentira. Então, o que aconteceu? A gente foi lá naquele lado que ninguém andava, que também vou contar pra vocês que agora que aconteceu recentemente, agora no final do vídeo, que a gente tava lá onde ninguém andava muito. A gente pegou a câmera, era a última aula, então era a última aula, e aí começou a anoitecer. Mas tava todo mundo de boa, se divertindo, tava todo mundo brincando, tipo, zoando, só que assim, tava todo mundo de boa. Até o momento que tava até anoitecendo, e o cara falou assim, ah, gente, acho que a gente acabou pegando a pé da letra, não deve ter esse tipo de coisa. Então, vamos embora. Eu falei, ah, vamos esperar, então vamos pegar nossas coisas e ir embora da escola. Que ainda era educação física, então a gente só tinha que guardar material e passar. Só que aí, como era educação física, a gente tinha que pegar o material que já tava no final da aula. Então a gente ainda não tinha guardado as coisas ainda. Então a gente já tava querendo ir embora, já guardar material e esperar a aula acabar. Só que aí, nesse momento, pessoas, aconteceu o que eu não queria. O Carlos começou a gravar e aí deu o que deu. Que ele até pediu, o telefone dele também quebrou, né? O telefone dele quebrou. Ele falou assim, não, cara, posso tentar gravar? Eu falei, tá bom, eu vou indo lá pra pegar minhas coisas. Aí quando ele gravava de boa, do nada ele começou a gritar, falou assim, meu Deus, eu tô vendo, eu tô vendo. Aí eu falei, que foi, cara? Ele falou assim, eu tô vendo, ela tá ali. E quando ele falou, ela tá ali, todo mundo começou a gritar, porque assim que a gente viu nas câmeras, tinha uma pessoa parada. E a gente começou a gritar em pânico, tipo, em choque, eu comecei a gritar, falei assim, meu Deus, como assim? E aí eu falei assim, não, me dá o telefone, me dá o telefone. Ele passou o telefone e eu, como eu não conseguia pensar nisso, eu desci lá embaixo pra ver. E quando eu desci, eu vi uma pessoa lá. E quando eu comecei e agora peguei a parte mais bizarra. Assim que eu vi uma pessoa na câmera, eu comecei a correr, falei assim, gente, me ajuda. Eles foram tentar me ajudar, só que quando eu comecei a correr pra tentar sair, eu senti alguma coisa assim, ó. Atrás de mim, tipo, eu tô até arrepiada aqui, porque aquilo ali me traumatizou muito. Eu senti algo correndo atrás de mim, tipo, bem rápido, bem rápido. E aí, quando eu comecei a gritar muito mais, eu falei assim, socorro, me ajuda. E aí, quando o cara conseguiu puxar meu braço, eu consegui subir. E aí, a gente foi pegar a câmera e a gente conseguiu ver que tinha um vulto preto lá. Pra vocês pensarem assim, nossa, cara, não foi a câmera? Não era a câmera. Porque vamos começar a mostrar isso pra vocês agora. Você não tá vendo? De gritar! Eu tô vendo! O José falou agora. José? É, ele falou que lá onde. Não, vira uma mulher de som. Vocês já. Puta que pariu! Ah, cara, a gente deve. Eu quero ver esse vídeo.
aí, tipo assim, pessoas, nesse momento dessa câmera, tipo, dá pra ver que tem um vulto preto. Você pode até ver que assim, eu tive que até, que acho que censurar a parte, porque o cara tava tão perigoso até poupar palavrão no meio da gravação. E aí, nessa parte, a gente ficou em pânico, a gente começou a gritar, falou assim, mano, tira. Aí a Camila não tava vendo, então a Camila tava descendo assim, falando, tira a menina dali, tira a menina dali. Porque ela tava andando dali perto da onde a gente tava vendo. Aí você deve estar pensando, não, cara, era um pano ali parado. Não era um pano, porque na gravação não tinha pano nenhum. Então, tipo, quando a gente tava descendo, até tem uma gravação minha agora, que foi que eu não mostrei que não tinha pano nenhum lá. Que eu até vou colocar aqui pra vocês, aqui. Ó, deixa eu falar bem alto. Aqui, ó, foi onde a gente viu o vulto branco. O problema desse vulto branco é o seguinte. Na gravação, a gente conseguiu filmar o negócio preto, só que a gente não... Só que aí vocês pensaram assim, nossa, mas Ana Clara, era um pano, deve ter sido um pano isso que você viu. Gente, não era um pano, olha isso, não era um pano. Tinha mesmo o negócio preto lá. Eu vou colocar a gravação. Que não tinha, é sério, não tinha pano nenhum lá. Mas você acha que acabou? Não acabou. Ficou mais bizarro ainda agora. Porque assim, já aconteceu do outro lado já. O que a gente conseguiu gravar, porque assim, tava todo mundo de boa. Do nada, ele começou a gritar falando assim, tem coisa ali. E aí quando eu fui ver, tinha a mesma coisa ali. E começou a perseguir eu e ele. O Anthony meio que ele foi sair pra tomar uma água, porque ele também tava em choque. E aí, na última gravação foi quando. Você pode ver que você pode ver que agora eu vou explicar. Que nessa gravação a gente tava usando o Snapchat. Por que o Snapchat? Porque a gente percebe que o Snapchat a gente consegue colocar o rosto, né? A gente consegue colocar o filtro no nosso rosto pra gente parecer com cachorrinhos, esse tipo de coisa. Uns filtros assim. Eu nunca fui usar o Snapchat, então eu só baixei pra conseguir comprovar essa verdade pra vocês. Só que a gente tava usando o Snapchat, só que o Snapchat não tava com nenhum filtro, então não poderia ser um filtro ali. Só que agora, nessa gravação, pessoas, foi o que mais me deixou abalada. Assim, eu já tava abalada com o que eu tinha visto, né? Então, tipo, já me deixou mais abalada ainda. Que a gente tava subindo, a gente me contaram pra gente também, contaram pra gente também que tinha lá da escada, lá na quadra, que acontecia mais esses casos. Então a gente decidiu subir lá pra ver lá, né? Eu tava tentando acreditar, só que tem um momento que eu fui meio que idiota, porque eu tava tanto indo acreditando que fui até fazer uma piada. Porque a gente tava subindo lá na escada, o Antônio foi beber uma água, né? Ele tava precisando, ele tava quase morrendo de medo. E aí a gente tava tentando subir. E aí eu comecei com uma brincadeira não muito legal. Eu falei assim, nossa, eu vou até cantar uma música pra ele. Eu não devia ter feito isso. Porque na hora que eu tava falando isso, eu tava falando de brincadeira. E eu comecei a cantar. E aí, você pode assim, uma gravação, tem alguém tá falando alguma coisa ali no fundo, gritando. Eu tava cantando, porque eu tava achando que era brincadeira isso. Só que no momento que eu tava cantando, o negócio com o filtro apareceu na câmera. É aqui assim, ó. Dando mais uma vez aqui que eu já avisei pra vocês, assim, se você tem medo de conteúdo ofensivo, é melhor você sair do vídeo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E apareceu na câmera. Olha só isso aqui. Eu não tô vendo bosta nenhuma. Gente. Por silêncio, Ah, não! Corre! Eu não tô vendo bosta nenhuma. Então, isso que me deixou mais abalada ainda, porque eu fiz uma brincadeira que não era pra ter feito nenhuma brincadeira com isso. Eu tava zoando, achando que ia ser engraçado. E eu comecei falando que ia cantar uma música pra ele, e o bicho falou assim, ah, tá bom. Brotei aqui na câmera, você não quer que eu aparecia? Então, tipo, foi uma coisa que me deixou em choque. Porque nesse momento que a gente tava assim, meio que eu comecei a perceber, eu comecei a perceber que, mano, eu não acredito que eu tô vendo isso de verdade. Porque eu consegui ver, eu consegui sentir atrás de mim a perseguição que foi. E aí, dia seguinte, nessa gravação, a gente tava. Eu tava em casa, né? Eu tinha que me repousar, eu não consegui gravar. Eu não consegui gravar vídeo pra vocês, pessoas, porque eu tava tão em choque com isso. E aí eu não consegui gravar. Só que aí, nesse meio vídeo, eu pensei assim, mano, será que se eu der uma olhadinha, eu vou conseguir achar? Então,
eu consegui achar mais imagens que a gente não conseguiu perceber no vídeo. E eu vou mostrar pra vocês agora. Dá uma olhada nisso. E aí, nessas imagens que apareceram, tem até um momento que na minha câmera, a minha câmera já tava captando coisa lá. Já tava conseguindo captar coisa. No tipo, esse momento foi o que mais me abalaram, porque eu me senti perseguida, a gente viu coisa, a gente começou a gritar, a cadeira foi arremessada. Sabe o amigo meu? Falando nele agora, vamos falar nele agora. Que eu falei que ele não acreditava muito nisso. Então, ele não acreditava, né? Quando eu estava gravando, ele foi pedir pra pegar meu telefone pra dar uma olhada. Assim que ele foi dar meu telefone, ele meio que quase caiu. Ele quase caiu. Porque ele falou assim, mano, alguma coisa me empurrou. E aí, todo mundo começou a gritar, porque, tipo, isso foi depois que a cadeira foi arremessada. Então, tipo, a gente já tava em pânico com a cadeira, aquilo ali foi a cereja do bolo. Aquilo ali foi a cereja do bolo. E agora você deve pensar assim, nossa, mas depois disso, não, cara, você ficou mais calma, você se acalmou? Mais ou menos ainda. Não ainda, porque depois desses momentos que eu tava falando com a minha amiga, do nada minha amiga, ela falou assim, não, cara, tchau, beijo, eu vou fazer uma coisa aqui, eu já volto pra falar com você. Eu falei, ah, tchau. Minutos depois, ela me manda uma mensagem, tipo, falando assim, olá, do nada. Eu falei, assim, a minha amiga nunca tinha mandado olá, nada, ela começou a mandar mensagens, tipo, estranhas, falando que tava que e ela começou a mandar fotos que eu não conseguia acessar. Tipo, as fotos estavam falando que não dava pra baixar no meu telefone. E, tipo, eu comecei a ficar preocupada, porque ela começou a mandar mensagens estranhas, de verdade. Então, cara, nesse momento, horas depois, as mensagens sumiram do nada. As mensagens sumiram do meu telefone, porque eu não consegui trazer pra vocês. E aí, quando eu fui ver essas mensagens, eu falei assim, mano, para com isso, não tem graça nenhuma. Eu comecei a ficar com raiva dela. A mãe me mandou mensagem, perguntou assim, o que foi, não, cara? Eu falei assim, acho que você mandou essas mensagens esquisitas, e você tá mandando essas mensagens esquisitas pra mim, do nada. Ela falou assim, oxe, eu tinha saído de casa. Eu falei, como assim? Ela falou assim, lembra que eu falei que eu ia parar fazer, que eu ia parar de falar com você porque eu ia fazer uma coisa importante? Eu falei, sim, onde você tava? Ela falou assim, eu tava ocupada. E ela me mandou fotos que ela estava em outro lugar de verdade. Eu falei assim, oxe, mas você me mandou mensagem. Ela falou assim, não consegui mandar. E no momento que aconteceu aquelas coisas, tipo, do nada, o meu telefone começou a mandar mensagem pra mim mesma. Sabe no WhatsApp quando a gente tem aquele negócio de tá escrito você, pode mandar mensagem, que a gente pode mandar mensagens para você mesma? Então, nessa gravação, pessoas, o meu WhatsApp começou a mandar mensagem pra mim mesma, tipo, falando assim, eu tô te vendo. A mensagem tava escrito, eu tô te vendo. E tipo assim, eu comecei a entrar eu até liguei pra ela, falando assim, que palhaçada é essa? Ela falou, não, eu tava ocupada, de verdade, eu tinha saído. E ela me mandou coisa, ela me mandou o que ela tava fazendo, tipo, que me deixou mais assustada ainda. Então, tipo, nesses dias foram os que mais me abalaram. E agora pra, tipo, meio que as imagens daquelas imagens, eu consegui capturar as imagens. Então, tipo, eu tô com elas até hoje. Graças a Deus eu consegui guardar essas imagens pra conseguir ter provas do que aconteceu com a gente. E agora contando o que aconteceu atualmente, que você poderia contar no final do vídeo, que já tá acabando o vídeo já. Que ontem, educação física, meio que com o que a gente acabou passando lá que aconteceu naquele dia, a gente meio que tá tentando, a gente meio que tentou evitar. A gente tá tentando evitar o que aconteceu. A gente meio que tentou evitar pra evitar esse tipo de coisa. Então, tipo, a gente parou de falar desse assunto. Então, meio que umas amigas nossas estavam brincando, né, lá na quadra, quando elas começaram a gritar, falando assim, grita bem, sabe que a gente grita em desespero? Então, elas começaram a gritar em desespero, e perguntaram pra elas o que tinha acontecido, elas falaram que tinham visto um vulto branco lá no fundo da quadra. Elas viram uma coisa andando correndo. E a pior parte também vem aqui. Dias seguintes, né, que tinham contado de uma tal de uma mulher que não tá mais entre nós, que ela parece que ela tinha algum problema de saúde que ninguém sabe o quê. E a gente acabaram encontrando uns raio-x, ninguém sabe, a gente encontrou uns exames lá, no mesmo lugar onde a gente viu as coisas bizarras, só que eu não consegui trazer pra vocês, que tava tudo abandonado lá. Meio que é um lugar assim meio abandonado, então ninguém conseguiu trazer nada pra vocês, mas tipo, a gente achou uns documentos de trens lá, mas tipo, esse foi um dos casos que mais me deixou abalada, porque foi do nada e ninguém conseguiu. Até hoje a gente não sabe explicar a explicação. A gente não consegue entender o que aconteceu de verdade. Então, assim, pessoas. Oxi. Então, assim, esses foram os motivos de eu ter parado de contar vídeos pra vocês. Não consegui trazer mais vídeos pra vocês. Então, tipo, o mais bizarro disso é tudo. O mais bizarro desse tipo de coisa foi o que realmente aconteceu. Então, assim, foi uma coisa que me fez parar de fazer os vídeos, que deixou todo mundo meio que assustado com esse negócio que aconteceu. Então, essa foi a explicação do que aconteceu de verdade. Então, eu espero que tenham gostado, que eu não gostei nem um pouco. Eu não gostei nem um pouco, porque foi um dia, tipo, acho que durou quase
quase uma semana que eu não consegui postar. Por, tipo, uma coisa que literalmente me deixou meio que assustada. Então, isso foi o que realmente aconteceu. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Se você acredita nesse tipo de coisa aqui, deixa nos comentários, porque sinceramente foi uma coisa que não me que me mostrou como realmente acontece esse tipo de coisa, que eu nunca fui acreditar nesse tipo de coisa. Então, ver esse tipo de coisa na minha frente foi uma coisa que me deixou bem impressionada. Então, assim, se você acredita nisso, me deixa nos comentários. Valeu. Ah, na Clara do Futuro aqui voltando pra falar sobre o que aconteceu também. Além de ter acontecido os outros. Além de ter acontecido também os outros relatos de que tinha acontecido lá na escola, também teve outros relatos que aconteceram que eu consegui entrevistar algumas pessoas pra saber se tinha mais esse tipo de coisa. E uma dessas coisas foram que aconteceram o quê? Muitas pessoas viram coisas se mexendo lá na escola, que a gente, obviamente, todo mundo já teve visto alguma coisa se mexendo. Só que lá me contaram que tinha visto uma planta se mexendo, documentos com o nome de uma pessoa que ninguém sabia quem era, mas que tinha algo a ver com o que tinha acontecido. Tá aqui. Algum lado que tinha acontecido com uma pessoa, um documento com o nome de uma pessoa que ninguém sabia quem era, que tava lá, junto lá. Algumas coisas. Então, junto com o que aconteceu com. O que tinha acontecido com. Acharam também. Tinham achado um documento lá. Ó, vou deixar aqui pra vocês verem as provas do que a gente conseguiu ver. Tinha coisa lá. E aí encontraram uns documentos com uma tal de uma pessoa que tinha. Não tá mais entre nós. E também acharam, além de outras coisas, também conseguiram encontrar. Tinha lá, tem câmeras, então as pessoas conseguem achar fotos de imagens disso. E acabaram encontrando. Um desses entrevistadores, ele contou que ele tava, que era a última aula dele. Ele tava aqui meio que arrumando as coisas pra sair, né? Ele foi o último a sair, porque ele tava na direção, então ele tava descendo pra voltar pra sala. Foi quando ele falou que na hora que tava indo embora, ele meio que viu como se fosse uma criatura, entre aspas, que tava com olhos gigantes. E aí ele falou que nesse momento, ele falou que ele conseguiu ver. Só que nesse momento ele acabou, na hora que ele ouviu o barulho do sinal. E quando ele virou, não tinha mais nada lá. Era como se tivesse visto alguma coisa observando ele, mas não tava mais lá. Outros relatos também me contaram que falaram que viram 3 cadeiras sendo arremessadas de novo numa sala de um 8º, 7º ano. Falaram que viu uma cadeira sendo arremessada lá. E também mais uma dessas coisas também que aconteceram foi quando contaram de um relato lá que tinham visto uma pessoa andando nos corredores da escola. Eu tenho muito mais mais coisa aqui, consegui tirar algumas dos exames. Sim, foi a única coisa. E também falaram que viram uma meio que anomalia com o vestido branco andando pelo banheiro pelo banheiro. Sobre o caso do banheiro, assim, teve um dia que a gente foi lá no banheiro, sim, das meninas estavam acontecendo isso, e quando a gente foi ver, a gente meio que ouviu uma risada. E voltando anteriormente pro lado onde a gente viu as coisas me perseguindo, a gente meio que foi lá e mais uma vez sem as câmeras, porque o meu telefone tinha descarregado, e a gente meio que ouviu uma risada lá. Então, sim, meio que aconteceu algum relato. Então, tipo, eu fiz meio que esse negócio pra poder mostrar esses relatos que aconteceram, que eu não consegui mostrar no vídeo. Então, eu vou contar esse relato pra vocês. Peço que tenham gostado do vídeo.